Vovó é expulsa do lar pelo filho, mas o segredo milionário transforma tudo. Dona Lúcia nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão cruel. Aos 70 anos, com o coração apertado e lágrimas nos olhos, ela ouvira as palavras cortantes do filho Carlos. Você precisa ir embora. O chão parecia abrir-se sob seus pés. Como ele, seu único filho, podia fazer isso com ela? O café fresco da manhã não tinha sabor. As risadas da vizinhança pareciam ecos distantes, alheias à dor que a consumia. O lar que construíra com tanto amor agora era um labirinto de memórias, e ela, a mártir desse amor, estava sendo expulsa. Um pequeno apartamento em um bairro tranquilo tornou-se seu novo abrigo. As paredes tinham uma tinta desbotada e os móveis se acomodavam como amigos tímidos, esperando para serem descobertos. Apesar da tristeza, havia uma leveza no ar. O cheiro de café próximo a uma padaria e o som dos filhos brincando em um parque traziam um sopro de vida àquela nova rotina. Mas a Sullivan ainda parecia um monstrengo, sempre à espreita. Enquanto arrumava uma estante velha, um livro empoeirado caiu en el chão, abrindo de uma forma quase mágica. Entre as páginas, algo resplandeció, un diario con una capa de couro desgastada. O corazón de Dona Lúcia aceleró. ¿Quién escrevera ali? ¿O qué guardaba aquel objeto? Ao abrir, as palavras saltaban para fora, revelando segredos de un pasado que parecía no ser dela, mas de una vida que ela no conocía. Páginas y más páginas falaban de una herança milionária. Um famoso artista. Fui sua amiga na juventude? Pensou ela, confusa. A conexão parecia mais do que apenas um fato aleatório. Uma herança escondida? Durante anos, ela se dedicara ao filho. Mas havia uma parte de sua vida que nunca revelara. Agora, de repente, o vazio deixado por Carlos parecia perigosamente conectado a essa nova descoberta. Dona Lúcia sabia que precisava falar com Carlos, não só sobre o diário, mas sobre sentimentos entalados entre eles. Enquanto pensava em como abordar seu filho, a campainha tocou. O som ecoou como um grito no silêncio do apartamento. Uma figura misteriosa estava à porta, um homem de terno escuro e olhar penetrante. Ele perguntou sobre o diário. Disse que procurava por algo que, segundo ele, pertencia à sua carreira e que agora estava em suas mãos. Antes mesmo de conseguir processar as palavras, Dona Lúcia sentiu uma onda de confusão. Aquele homem estava relacionado ao legado e a Carlos de uma maneira que ela não compreendia. Os segredos que guardava e a herança que poderia mudar suas vidas flutuavam na atmosfera. E, com um coração acelerado e um nó na garganta, ela se questionava. Deveria mergulhar nesse mistério em busca da verdade ou tentar recuperar o amor fraternal que começava a se desfazer? O que esse diário realmente significava? Cada palavra escrita poderia ser a chave para resgatar o que parecia perdido para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lúcia ficou paralisada, a mente girando em torno do misterioso homem à sua porta. As palavras dele ainda ecoavam, pesadas como chumbo. Estou procurando algo que pertence à sua carreira. O que ele poderia estar querendo? Suas mãos tremiam enquanto fechava a porta atrás dele, sem saber se estava fazendo a coisa certa. O suspense estava no ar, carregado de tensão. Por favor, entre, disse ela, tentando manter a voz firme. O homem passou pelo pequeno hall e se acomodou na cadeira surrada da sala. Com um olhar intenso, ele lançou uma mensagem clara. Não estava ali só para buscar o diário, mas havia algo mais profundo por trás daquela busca. Meu nome é Marcos, revelou, e Dona Lúcia tentou decifrar o que aquele nome poderia significar. Eu sou historiador de arte, e esse diário, ele não é só um diário, é a chave para algo muito valioso. Dona Lúcia sentiu o coração disparar. O valor do que estava em jogo era além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Do que você está falando? O que ele contém? Sua mente estava em um turbilhão de dúvidas e incertezas. Marcos acenou com a cabeça, como se soubesse que a verdade viria como um choque. Sua amiga na juventude, a artista famosa, sua história, Dona Lúcia, nunca foi creditada. Você tem uma herança que nunca soube que tinha, mas também há outro lado, uma conexão com Carlos. Os olhos de Dona Lúcia se arregalaram. O que ele estava insinuando? O que Carlos tinha a ver com tudo isso? Ela se lembrou das discussões com o filho, do afastamento que parecia aumentar a cada dia. O diário falava de amor, mas também de segredos que poderiam mudar o que sabia sobre sua vida e a vida de Carlos. Mas antes que ela pudesse questionar mais, um barulho ensurdecedor interrompeu o momento. Um estrondo seguido de gritos vindo da rua. Dona Lúcia sentiu um frio na barriga. O que foi isso? Gritou, levantando-se abruptamente. Fique aqui, Marcos pediu, seu tom agora mais grave. Ele se lançou pela porta. Dona Lúcia o seguiu, hesitante, mas a curiosidade e o medo a arrastaram para fora. O que viu a deixou sem fôlego. Havia uma multidão agitada, policiais com sirenes ativadas, e no meio do caos, Carlos estava ali. Seu filho, sendo empurrado pelos oficiais. Mãe, me ajuda! Ele gritou, os olhos desesperados. Um choque atravessou Dona Lúcia. O homem que sempre acreditou ser sua rocha agora estava em apuros, e tudo que desejava era correr até ele. Mas antes que pudesse se mover, Marcos segurou seu braço. Olhando nos olhos. Dona Lúcia, você precisa saber a verdade, Carlos. O restante da frase se perdeu no clamor da cena. O que ele diria poderia mudar tudo. Imediatamente, a estrutura do que ela conhecia como família parecia estar desmoronando. Questionamentos assolavam sua mente. O que estava acontecendo com Carlos? Como o diário estava entrelaçado com essa crise? As sirenes gritavam, o pânico crescia, e a desconexão entre mãe e filho parecia se intensificar. Dona Lúcia estava perdida em um labirinto, e a cada momento seus pés hesitavam entre avançar em direção ao filho ou voltar a desvendar os segredos do diário. E naquela encruzilhada um mistério perturbador começou a se desenhar, levando-a a questionar não apenas a vida que conheceu, mas também a lealdade de Carlos. E que mais havia sob a superfície? Ela precisava descobrir antes que tudo se desfizesse em ruínas.
Dona Lúcia estava paralisada. O caos diante dela estava além do que poderia imaginar. Carlos, seu filho, cercado por policiais, parecia um boneco de pano despedaçado, perdido em algo que não conseguia entender. O medo a consumia, um gelo no peito, enquanto as palavras de Marcos ainda ecoavam em sua mente. Dona Lúcia, você precisa saber a verdade. Carlos. O que ele iria dizer? Ela não conseguia desviar o olhar do filho, mas a voz de Marcos aprendeu como um feitiço. Eduardo, a amizade e o passado. Tudo isso agora pendia sobre o fio da navalha. Carlos! Gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. O que está acontecendo? A confusão e o desespero se misturavam, criando um turbilhão em sua cabeça. Mas Carlos, em meio ao frenesi, a olhou, e por um instante o mundo ao redor silenciou. Mãe, não posso. Não é o que parece. Ele tentava se explicar, mas as palavras pareciam impossíveis, escorregadias como água nas mãos. Marcos, ao seu lado, observou a cena com um olhar tenso. Dona Lúcia, precisamos ir, agora! Disse ele, puxando-a pelo braço. E ela hesitou, olha para Carlos e, em ímpeto de desespero, decidiu seguir o homem misterioso. Enquanto se afastavam, um estrondo como um tirano cortou o ar. Era um carro deslizando fora de controle, dirigindo-se na direção da multidão. O tempo pareceu parar. Gritos e correrias se misturaram em um só lamento enquanto o veículo avançava. Como se o destino estivesse decidido em um único momento de tragédia. Cuidado! A voz de Marcos era um murro. Ele a puxou com força para o lado, salvando-a do impacto. Mas no movimentar frenético, eles caíram. Diante deles, o carro colidiu com a barricada. E as pessoas gritaram, algumas caindo, outras correndo. O caos assolava a cena. Mas foi quando Dona Lúcia se levantou, os braços tremendo de adrenalina e medo, que algo a atingiu. Uma sombra familiar sob a poeira que se levantava. No chão, com o olhar vazio, estava um dos policiais. O distintivo brilhava sob a luz, e ao se aproximar, seu coração desamou. Era Fernando, seu antigo amor, que havia se afastado há tantos anos, agora ali, ensanguentado. Fernando! O sussurro escapou de seus lábios como um lamento. O olhar que eles trocaram contava uma história de dor e segredos, e cada peça do passado que Dona Lúcia pensou ter enterrado ressurgiu. Por que ele estava ali? Qual era a conexão com Carlos? E por que ele parecia tão familiar ao misterioso legado dela? O diário, a herança que ninguém conhecia. Marcos viu a expressão de Dona Lúcia e rapidamente declarou: é complicadíssimo, precisamos sair. Mas ela ficou paralisada. Carlos a chamava. Mas seu mundo agora era um emaranhado de verdades não ditas. Ela olhou para o filho e viu não só o medo, mas uma desconexão. Pistas de um vínculo rompido por segredos que provavelmente Carlos também ignorava. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. O peso da revelação de que Fernando, o homem que uma vez amou, estava ali, em meio ao caos, como um fio desencapado que podia eletrocutar sua vida novamente. O diário, o que Marcos disse, era tudo interligado. Essa bagunça não é só acidental, é um aviso. Carlos, você precisa ser honesto comigo. Dona Lúcia gritou para o filho, seu coração disparando. O tumulto ao redor só aumentava.
Mas a tempestade dentro dela era ainda maior, e enquanto olhava para o filho, e depois para o homem de seu passado que jazia ali, Dona Lúcia entendeu uma dura verdade. Os segredos nunca permanecem enterrados. O que aconteceria agora? O que mais ainda estava escondido sob a superfície? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, prontas para revelar uma imagem que poderia arruinar. Tudo! Dona Lúcia estava paralisada. O caos diante dela estava além do que poderia imaginar. Carlos, seu filho, cercado por policiais, parecia um boneco de pano despedaçado, perdido em algo que não conseguia entender. O medo a consumia, um gelo no peito, enquanto as palavras de Marcos ainda ecoavam em sua mente. Dona Lúcia, você precisa saber a verdade. Carlos! O que ele iria dizer? Ela não conseguia desviar o olhar do filho. Mas a voz de Marcos a prendeu como um feitiço. Eduardo, a amizade e o passado. Tudo isso agora pendia sobre o fio da navalha. Carlos! Gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. O que está acontecendo? A confusão e o desespero se misturavam, criando um turbilhão em sua cabeça. Mas Carlos, em meio ao frenesi, a olhou e por um instante o mundo ao redor silenciou. Mãe, não posso, não é o que parece. Ele tentava se explicar, mas as palavras pareciam impossíveis, escorregadias como água nas mãos. Marcos, ao seu lado, observou a cena com um olhar tenso. Dona Lúcia, precisamos ir! Agora! Disse ele, puxando-a pelo braço. E ela hesitou, olhou para Carlos e, em um ímpeto de desespero, decidiu seguir o homem misterioso. Enquanto se afastavam, a tensão na atmosfera aumentava. Um estrondo como um trovão cortou o ar. Era um carro deslizando fora de controle, dirigindo-se na direção da multidão. O tempo pareceu parar. Gritos e correria se misturaram em um só lamento enquanto o veículo avançava, como se o destino estivesse decidido em um único momento de tragédia. Cuidado! A voz de Marcos era um murro. Ele a puxou com força para o lado, salvando-a do impacto. Mas no movimentar frenético, eles caíram. Diante deles, o carro colidiu com a barricada. E as pessoas gritaram, algumas caindo, outras correndo. O caos assolava a cena. Mas foi quando Dona Lúcia se levantou, os braços tremendo de adrenalina e medo, que algo a atingiu, uma sombra familiar, sob a poeira que se levantava. No chão, com um olhar vazio, estava um dos policiais. O distintivo brilhava sob a luz, e ao se aproximar, seu coração desabou. Era Fernando, seu antigo amor, que havia se afastado há tantos anos, agora ali, ensanguentado. Fernando! O sussurro escapou de seus lábios como um lamento. O olhar que eles trocaram contava uma história de dor e segredos, e cada peça do passado que Dona Lúcia pensou ter enterrado ressurgiu. Por que ele estava ali? Qual era a conexão com Carlos? E por que ele parecia tão familiar ao misterioso legado dela? O diário! A herança que ninguém conhecia. Marcos viu a expressão de Dona Lúcia e rapidamente declarou: é complicadíssimo! Precisamos sair! Mas ela ficou paralisada. Carlos a chamava, mas seu mundo agora era um emaranhado de verdades não ditas. Ela olhou para o filho e viu não só o medo, mas uma desconexão, pistas de um vínculo rompido por segredos que provavelmente Carlos também ignorava. Mas antes que pudessem se afastar, algo surpreendente aconteceu.
Fernando, mesmo desfalecido, murmurou: "Ela sabe, ela sempre soube." As palavras ecoaram como uma. Bomba prestes a explodir. Dona Lúcia sentiu cada músculo do seu corpo se contrair. "Sabe o que, Fernando?" gritou, o coração disparando. O tempo parecia parar. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão no ar crescia como uma tempestade prestes a desabrochar. "Mãe, não!" Carlos atirou-se para a frente como se tentasse proteger um segredo que ele mesmo não conhecia. "Você não pode ouvir isso." Dona Lúcia olhou para ele, atordoada. O pânico em seus olhos refletia o caos e a confusão que a cercava. "Carlos, o que está acontecendo? O que o seu pai quis dizer?" Foi então que o celular de Marcos vibrou em meio ao tumulto, e ele rapidamente atendeu, a expressão em seu rosto mudando de urgência para choque. "É o quê? Não pode ser!" Ele se virou para Dona Lúcia. "A herança é ainda mais complicada do que pensei. Você não tem ideia do que está se desenrolando aqui." Os sons da multidão pareciam distantes, como se estivessem em um filme. O olhar de Dona Lúcia se fixou em Fernando, que ainda tremia no chão. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? Marcos continuou: "A verdade está se aproximando, Dona Lúcia. E se você não agir rápido, perderá tudo, inclusive Carlos." As palavras dele eram como uma advertência. A vida estava prestes a mudar completamente. Uma peça-chave desse quebra-cabeça estava prestes a revelar a verdadeira essência do que todos acreditavam ser. E nesse momento, Dona Lúcia sabia que a única coisa que podia fazer era mergulhar na verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia. Os olhos de Carlos estavam desesperados, mas ela não podia olhar para trás. Um último grito dela, uma súplica: "Fernando, o que você sabe? Por favor!" Mas tudo o que obteve foram os olhos dele se fechando lentamente. E naquele instante, a linha entre amor e traição, entre verdade e desilusão, se tornava cada vez mais tênue. Eles estavam à beira de um buraco negro, e Dona Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estaria escondido nas sombras de seu passado? Dona Lúcia estava paralisada. O caos diante dela estava além do que poderia imaginar. Carlos, seu filho, cercado por policiais, parecia um boneco de pano despedaçado, perdido em algo que não conseguia entender. O medo a consumia, um gelo no peito, enquanto as palavras de Marcos ainda ecoavam em sua mente. "Dona Lúcia, você precisa saber a verdade. Carlos, o que ele iria dizer?" Ela não conseguia desviar o olhar do filho, mas a voz de Marcos a prendeu como um feitiço. Eduardo, a amizade e o passado. Tudo isso agora pendia sobre o fio da navalha. "Carlos!" gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. "O que está acontecendo?" A confusão e o desespero se misturavam, criando um turbilhão em sua cabeça. Mas Carlos, em meio ao frenesi, a olhou, e por um instante o mundo ao redor silenciou. "Mãe, não posso! Não é o que parece!" Ele tentava se explicar, mas as palavras pareciam impossíveis, escorregadias. Como água nas mãos! Marcos, ao seu lado, observou a cena com um olhar tenso. "Dona Lúcia, precisamos ir agora!" disse ele, puxando-a pelo braço. E ela hesitou, olhou para Carlos e, em um ímpeto de desespero, decidiu seguir o homem misterioso. Enquanto se afastavam, a tensão na atmosfera aumentava.
Um estrondo como um trovão cortou o ar. Era um carro deslizando fora de controle, dirigindo-se na direção da multidão. O tempo pareceu parar. Gritos e correria se misturaram em um só lamento enquanto o veículo avançava, como se o destino estivesse decidido em um único momento de tragédia. Cuidado! A voz de Marcos era um urro. Ele a puxou com força para o lado, salvando-a do impacto. Mas no movimentar frenético, eles caíram. Diante deles, carro colidiu com a barricada e as pessoas gritaram. Algumas caindo, outras correndo. O caos assolava a cena. Mas foi quando Dona Lúcia se levantou, os braços tremendo de adrenalina e medo, que algo a atingiu. Uma sombra familiar sob a poeira que se levantava. No chão, com um olhar vazio, estavam dos policiais. O distintivo brilhava sob a luz. E ao se aproximar, seu coração desabou. Era Fernando, seu antigo amor, que havia se afastado há tantos anos, agora ali, ensanguentado. Fernando! O sussurro escapou de seus lábios como um lamento. O olhar que eles trocaram contava uma história de dor e segredos. E cada peça do passado que Dona Lúcia pensou ter enterrado ressurgiu. Por que ele estava ali? Qual era a conexão com Carlos? E por que ele parecia tão familiar ao misterioso legado dela? O diário? A herança que ninguém conhecia? Marcos viu a expressão de Dona Lúcia e rapidamente declarou: "É complicadíssimo. Precisamos sair." Mas ela ficou paralisada. Carlos a chamava, mas seu mundo agora era um emaranhado de verdades não ditas. Ela olhou para o filho e viu não só o medo, mas uma desconexão. Pistas de um vínculo rompido por segredos que provavelmente Carlos também ignorava. Mas, antes que pudessem se afastar, algo surpreendente aconteceu. Fernando, mesmo desfalecido, murmurou: "Ela sabe, ela sempre soube." Ecoaram como uma bomba prestes a explodir. Dona Lúcia sentiu cada músculo do seu corpo se contrair. "Sabe o que, Fernando?" gritou, o coração disparando. O tempo parecia parar. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão no ar crescia como uma tempestade prestes a desabrochar. "Mãe, não!" Carlos atirou-se para a frente, como se tentasse proteger um segredo que ele mesmo não conhecia. "Você não pode ouvir isso!" Dona Lúcia olhou para ele atordoada. O pânico em seus olhos refletia o caos e a confusão que a cercava. "Carlos, o que está acontecendo? O que o seu pai quis dizer?" Foi então que o celular de Marcos vibrou em meio ao tumulto. E ele rapidamente atendeu, a expressão em seu rosto mudando de urgência para choque. "É o quê? Não pode ser!" Ele se virou para Dona Lúcia. "A herança é ainda mais complicada do que pensei. Você não tem ideia do que está se desenrolando." Aqui, os sons da multidão pareciam distantes, como se estivessem em filme. O olhar de Dona Lúcia se fixou em Fernando, que ainda tremia no chão. O que mais ele sabia? O que mais estava escondido? Marcos continuou: "A verdade está se aproximando, Dona Lúcia. E se você não agir rápido, perderá tudo, inclusive Carlos." As palavras dele eram como uma advertência. A vida estava prestes a mudar completamente. Uma peça-chave desse quebra-cabeça estava prestes a revelar a verdadeira essência do que todos acreditavam ser. E nesse momento, Dona Lúcia sabia que a única coisa que podia fazer era mergulhar na verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia. Os olhos de Carlos estavam desesperados, mas ela não podia olhar para trás. Um último grito dela,
Uma súplica. Fernando, o que você sabe? Por favor. Mas tudo o que obteve foram os olhos dele se fechando lentamente. E naquele instante, a linha entre amor e traição, entre verdade e desilusão, se tornava cada vez mais tênue. Eles estavam à beira de um buraco negro. E Dona Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estaria escondido nas sombras de seu passado? Mas então, do meio da multidão, uma mulher se adiantou. Seus cabelos azuis brilhavam como um neon e seu olhar penetrante. Ela gritou: "Chega! Tudo isso é uma mentira!" O silêncio tomou conta do ambiente. Todos se viraram para ela, esperando pela explicação, como se fossem espectadores de uma peça de teatro. Vocês não sabem quem realmente é Carlos! Sua voz ecoou, cheia de raiva e dor. Ele não é seu filho, Dona Lúcia. Ele é fruto de uma traição. O chão sob os pés de Dona Lúcia pareceu desabar. Carlos não era dela? O que isso significava? A revelação cortou o ar como vidro. As palavras da mulher atingiram em cheio. E a verdade, que sempre estivera à sombra, agora saltava à luz. O tumulto aumentava à sua volta. Mas Dona Lúcia só podia encarar Carlos. A expressão dele se transformou. E a incredulidade desenhou seu rosto. Ele parecia pronto para protestar, mas Dona Lúcia não sabia se queria ouvir a verdade ou não. O que essa mulher realmente sabia? E por que, em meio a toda essa confusão, ela se atrevia a jogar tudo isso ali? As emoções fervilhavam, um tempo novo estava começando e Dona Lúcia tinha que decidir se seguiria em frente ou enfrentaria a verdade que poderia mudar tudo. A última coisa que viu foi o rosto de Carlos, um punhado de perguntas em seus olhos. O que mais estava por vir? E a mulher estranha? O que ela queria realmente revelar? A história estava apenas começando. A mulher com cabelos azuis se adiantou e Dona Lúcia sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras dela cortaram como uma faca e tudo parecia desmoronar. Carlos não era seu filho? O que isso significava para tudo o que ela acreditava? A multidão se agitou. Cada cesta de murmúrios e sussurros se espalhando como um incêndio. O desespero e a confusão se misturavam tão intensamente que Dona Lúcia começou a sentir náuseas. "Por que você está dizendo isso?" gritou Carlos, a voz tremendo, mas firme. Os olhos dele se transformaram em chamas de indignação. A mulher não se intimidou. Seu olhar era uma tempestade. "Você não entende, Carlos. Eu sou a chave para esta verdade." O caos aumentava e o pânico começava a dominar a multidão. Dona Lúcia sentiu uma pressão no peito. Ela estava prestes a gritar. Mas algo mais profundo aprendeu. "Quem é você?" As palavras escaparam da sua boca como um sussurro. A mulher sorriu, não um sorriso gentil, mas um sorriso que parecia saber mais do que deveria. "Meu nome é Clara. Eu sou a mãe de Carlos." O tempo parou! Os rostos ao redor se tornaram borrões e o som do barulho da multidão se transformou em um eco distante. Como isso era possível? Dona Lúcia se sentiu tonta. "O quê? Isso não faz sentido?" Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Carlos olhou para Dona Lúcia, os olhos arregalados de surpresa. "Mãe, isso não é verdade!" Ele se virou para Clara, como se tivesse certeza de que a maluca estava apenas tentando causar confusão.
Mas Clara continuou. Eu tenho provas! Documentos! Fotos! Tudo! E o diário! É meu! Está tudo escrito! Dona Lúcia tropeçava entre a realidade e a mentira. Uma corrente de frio percorreu seu corpo. Não pode ser! E enquanto falava, o medo começou a se transformar em raiva. Carlos! Ainda em choque, entrelaçou os dedos. Não sei do que você está falando, Clara. Sua voz estava perto de um grito, mas o pânico na multidão começou a subir. Algumas pessoas foram embora. Outras apenas observavam, como se estivessem em um show de variedades. Você precisa entender! Clara avançou, mas Marcos a interrompeu. Chega! Você não pode simplesmente aparecer assim e causar confusão. Ele parecia pronto para se lançar na frente de Dona Lúcia, mas Clara não recuou. Sim, eu posso e vou. Isso precisa ser esclarecido. Carlos, a verdade é que você é um artista famoso, um herdeiro. Uma herança de milhões o espera. Mas seu coração precisa saber quem você realmente é. Dona Lúcia estava sem palavras. O que estava acontecendo? Enquanto Carlos tentava protestar, uma onda de desespero crescia dentro dela. E então, no meio do tumulto, um grito cortou o ar. Cuidado! Um segundo antes de um carro desgovernado surgir na multidão. O tempo parecia desacelerar. As pessoas começaram a gritar. O pânico tomou conta instantaneamente. O carro avançou, sem controle, e a multidão se dispersou como folhas ao vento. O coração de Dona Lúcia disparou. Carlos, cuidado! Mas já era tarde demais. O carro bateu com um estrondo ensurdecedor e a visão se tornou um borrão. A última imagem que Dona Lúcia viu foi Carlos sendo empurrado de lado. O impacto jogando para longe. Não! O grito dela ecoou pelo ar. Uma súplica. Ela se lançou em direção a ele, mas as pessoas se aglomeravam ao redor, algumas caindo, outras correndo. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Quando ela finalmente chegou até Carlos, ele estava deitado no chão, pálido. A imagem do seu filho caído fez seu coração parar. Carlos! O desespero a dominou, mas mal teve tempo para processar o que aconteceu. Clara estava ao seu lado, agora com uma expressão de horror genuíno. Carlos, não! Por favor, não! Os gritos e o alvoroço eram aterradores, mas entre aquele caos, Dona Lúcia percebeu. O carro, a mulher, a verdade. Tudo parecia uma conexão, algo enganoso e profundo. O que mais havia por trás desse acidente? E aquela mulher, mãe de Carlos. A reviravolta começou a se formar na mente de Dona Lúcia. A verdade estava prestes a explodir em sua vida. E ela precisava saber, mesmo que a revelação pudesse destruir tudo. Dona Lúcia estava lá, paralisada, o olhar fixo em Carlos, que jazia no chão, pálido e sem vida. O barulho da multidão passou a ser um eco distante, e tudo ao redor dela ficou turvo. Foi então que a dor se transformou em um frenesi absoluto, e ela sentiu a adrenalina correr por suas veias. Clara, a mulher de cabelos azuis, estava a seu lado, com os olhos arregalados em desespero. Carlos, por favor, acorde! Dona Lúcia gritou, desesperada, enquanto se agachava ao lado do filho. As lágrimas escorriam e seu coração batia forte. O peso da realidade esmagava seu peito. Mas Clara, mesmo em estado de choque, parecia ter um brilho de determinação. Ele precisa de ajuda médica. Precisamos sair daqui.
Agora! A voz dela estava firme, apesar da situação caótica ao redor. Dona Lúcia tentou reagir, mas não havia controle. Nós não podemos deixá-lo! Sua voz tremia, mas Clara não hesitou. Ela segurou o braço de Dona Lúcia. Ouça! Eu sei que isso é difícil, mas o tempo está se esgotando. O caos se intensificou. Gritos, sirenes, a multidão em pânico. E naquele turbilhão de emoções, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida se destacou entre a confusão. Era Carlos, seu próprio filho, levantando-se do chão, mas com um olhar distante, como se estivesse em transe. Mãe, eu... A voz dele parecia distante, como se estivesse ecoando de outro mundo. Dona Lúcia não podia acreditar. Carlos, você está bem? E desespero misturado a uma fração de esperança. Mas o olhar do filho estava vazio, e uma onda de inquietação a percorreu. Você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. Carlos começou a dizer, o rosto pálido como o de um fantasma. Dona Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo ali? Antes que pudesse reagir, Clara avançou, quase como se fosse uma sombra, e afirmou: Carlos, não! Agora não! Ela parecia saber algo, e a revelação estava prestes a sair da boca do filho. Mas no mesmo instante, houve um estrondo aterrador. O carro que havia colidido começou a pegar fogo, e o calor intenso invadiu o ambiente. As pessoas gritavam, e a confusão total se instalou. A estrutura do caos se tornava ameaçadora. Não havia mais tempo para perguntas. Então, como um raio, algo inesperado ocorreu. Um homem surgiu do meio da confusão, gritando. É outro polícia. Pare! Ninguém se mova! Ele estava ferido, a camisa rasgada, o rosto coberto de sangue. Ele se aproximou de Clara e a expressão dela mudou rapidamente. Você! O que você está fazendo aqui? Clara retrucou, a voz puxando um fio de raiva. O homem revelou um crachá que a maioria ainda não tinha visto. Era da unidade de homicídios. Você não pode continuar com isso. A verdade precisa ser revelada, e não importa o que você faça. Dona Lúcia tremia, a sensação de que tudo estava imerso em um grande enigma. O que estavam escondendo? O que mais poderia surgir daquele dia? O clima estava denso, a tensão palpável. Carlos estava em pé, a expressão uma mistura de dor e confusão. Mas algo mudou em seu olhar quando viu o homem. A verdade? Que verdade? A voz dele não tinha mais desespero, mas um desafio. Você tem que saber quem você realmente é, Carlos. Você não é apenas um artista. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio. A cada palavra mais pesada, Dona Lúcia sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Chega! Clara gritou, o nervosismo a fazendo agir de forma defensiva. Eles não podem descobrir. Dona Lúcia estava atordoada. Todos os laços que ela pensava ter construído, sua identidade como mãe, tudo estava se fragmentando em quilômetros de perguntas não respondidas. Quem somos nós? O que está acontecendo? A súplica escapou de seus lábios. E então o homem atirou a bomba. Carlos! Você é filho daquele famoso artista? E também é herdeiro de um segredo que pode arruinar tudo. Assim que as últimas palavras viraram eco, um novo barulho interrompeu o momento. Uma sirene. Mas não era uma sirene qualquer. Era uma sirene de polícia diferente. Uma que Dona Lúcia nunca tinha ouvido antes. O pânico tomou conta novamente. A realidade desmoronava. E no meio de tantos segredos e mentiras, a maior verdade de todas estava se aproximando.
O que mais estava escondido sob a superfície? E se Carlos não era apenas um artista, mas a chave para algo muito mais profundo e obscuro, era um mistério em camadas, e Dona Lúcia sabia que a tempestade estava apenas começando. Dona Lúcia estava lá, paralisada, o olhar fixo em Carlos, que jazia no chão, pálido e sem vida. O barulho da multidão passou a ser um eco distante, e tudo parecia desmoronar. Foi então que a dor se transformou em frenesi, e ela sentiu a adrenalina correr por suas veias. Clara, a mulher de cabelos azuis, estava a seu lado, com os olhos arregalados, em desespero. "Carlos, por favor, acorde!" Dona Lúcia gritou, desesperada, enquanto se agachava ao lado do fio. As lágrimas escorriam e seu coração batia forte. O peso da realidade esmagava seu peito. Mas Clara não hesitou. Ela segurou o braço de Dona Lúcia. "Ele precisa de ajuda médica. Precisamos sair daqui. Agora!" O caos se intensificou. Gritos, sirenes, a multidão em pânico. E naquele turbilhão de emoções, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida se destacou entre a confusão. Era outro policial. "Pare! Ninguém se mova!" Ele estava ferido, a camisa rasgada, o rosto coberto de sangue. Ele se aproximou de Clara e a expressão dela mudou rapidamente. "Você! O que você está fazendo aqui?" Clara retrucou, a voz puxando um fio de raiva. O homem revelou um crachá que a maioria ainda não tinha visto. Era da unidade de homicídios. "Você não pode continuar com isso. A verdade precisa ser revelada, e não importa o que você faça." Dona Lúcia tremia. A sensação de que tudo estava imerso em um grande enigma. O que estavam escondendo? O que mais poderia surgir daquele dia? A atmosfera estava densa. A tensão palpável. Carlos estava em pé. A expressão uma mistura de dor e confusão. Mas algo mudou em seu olhar quando viu o homem. A verdade? Que verdade? Você tem que saber quem você realmente é, Carlos. Você não é apenas um artista. Você é parte de algo muito maior e mais sombrio. A cada palavra mais pesada, Dona Lúcia sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. "Chega!" Clara gritou, o nervosismo a fazendo agir de forma defensiva. "Eles não podem descobrir." Dona Lúcia estava atordoada. Todos os laços que ela pensava ter construído, sua identidade como mãe, tudo estava se fragmentando. Quem somos nós? O que está acontecendo? A súplica escapou de seus lábios. E então o homem atirou a bomba. "Carlos, você é filho daquele famoso artista e também é herdeiro de um segredo que pode arruinar tudo." Assim que as últimas palavras viraram eco, um novo barulho interrompeu o momento. Uma sirene. Mas não era uma sirene qualquer. Era uma sirene de polícia diferente, uma que Dona Lúcia nunca tinha ouvido antes. O pânico tomou conta novamente. A realidade desmoronava. E no meio de tantos segredos e mentiras, a maior verdade de todas estava se aproximando. Mas então, do meio da multidão, um homem estranho surgiu. Ele usava um capuz e tinha um olhar intenso. "Sinto muito, Lúcia!" ele gritou. E antes que alguém pudesse reagir, ele avançou, segurou Carlos pelo braço e, com um movimento rápido, puxou em direção a uma fã que estava parada à espreita. "Vamos!" "Não!" gritou Dona Lúcia. Mas já era tarde. A cena se desenrolava em câmera lenta. O desespero e a adrenalina tomavam conta. Carlos estava sendo arrastado. O olhar perdido de quem não sabia o que estava acontecendo. "Carlos!" O homem misterioso fez um sinal para que ele entrasse na van.
As portas se fecharam com um estrondo. E antes que Dona Lúcia pudesse processar o que havia acontecido, o veículo acelerou e desapareceu na multidão. Um silêncio cortante caiu sobre a cena. Quem era aquele? Clara sussurrou, o rosto pálido. O policial, a única pessoa com um semblante sério, balançou a cabeça e disse: "Precisamos ir agora! O que está em jogo é muito maior do que todas as suas vidas." Dona Lúcia sentiu uma onda de desespero. Carlos, seu único filho, levado por um estranho. E em meio ao caos e ao novo choque, uma nova dúvida crescendo dentro dela. Havia algo mais, algo que ela não entendia. E aquele homem tinha respostas. Mas eram respostas que ela estava disposta a ouvir. "Ele tem que saber a verdade", esbravejou Dona Lúcia, o olhar fixo. Mas o policial interrompeu. "A verdade pode ser devastadora. Você quer realmente isso? Assim que revelar tudo, não haverá como voltar atrás." E com isso, mais perguntas surgiram. O que havia sido dito antes poderia realmente ser verdade? Carlos era parte de algo muito maior. Nesse momento, tudo o que ela acreditava estava em jogo. A única certeza que tinha era de que a vida nunca mais seria a mesma. O que mais estava escondido sob a superfície? E como o destino do filho dela se entrelaçava com o passado que ela estava tão desesperada para proteger? A tempestade estava apenas começando e Dona Lúcia já podia sentir os ventos fortes da mudança. Dona Lúcia estava ali, presa entre a incredulidade e o desespero. Carlos, seu filho, fora levado por um homem estranho e agora tudo ao seu redor parecia desmoronar. O policial gritava que precisava agir rápido, mas Dona Lúcia sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. "Carlos, onde você está?" Ela não conseguia desviar o olhar da van que desaparecia na multidão. "Vamos, precisamos sair", disse o policial, puxando-a pela mão. O caos era palpável e a multidão se dispersava em pânico. Mas Dona Lúcia estava congelada, o mundo à sua volta, girando como um redemoinho. "Dona Lúcia, escute! A verdade que Carlos precisa saber pode arruinar a vida dele." As palavras do homem eram um soco no estômago. Ela sentia que um peso descomunal se instalava em seu coração. O que ele estava tentando dizer? A verdade sobre o quê? Foi então que Clara, a mulher de cabelos azuis, gritou: "Não escute! Ele não é o que você pensa. O legado que ele carrega é um fardo." Dona Lúcia olhou para Clara, buscando algum tipo de conforto, mas o olhar dela estava repleto de desespero. O que mais estava escondido? A tensão no ar aumentava. Sirenes ecoavam. E a multidão começava a se dispersar, mas Dona Lúcia sentia que algo ainda estava por vir. De repente, um som agudo cortou o ar. Um grito! "Não, por favor!" Era Carlos, sua voz desesperada e angustiada. O coração de Dona Lúcia disparou. Ele estava novamente nas mãos daquele homem. "Carlos!" gritou, mas a voz não saía. O tumulto a envolvia, mas não a impedia de correr em direção ao centro da confusão. E foi então que ela viu um grupo de homens vestidos de preto, com uma aparência ameaçadora, cercando a van. "Não é possível!" O desespero se transformou em pânico. O policial gritou ordens, mas Dona Lúcia, incrédula, alcançou uma brecha na multidão e conseguiu vislumbrar o interior da van. O que estava acontecendo dentro? Ela não conseguia ver claramente, mas então ouviu um som ensurdecedor de metal e um clarão cortou a escuridão. "Ai!" o policial gritou, jogando-se sobre Dona Lúcia. E foi nesse movimento que a explosão se deu.
O caos se transformou em uma cena de destruição. O vidro espatifou-se e pessoas gritavam. O homem de cabelo azul se virou para Dona Lúcia, pálido e horrorizado. Eles estão aqui! Dona Lúcia, atordoada, tentou processar. O que queria dizer com eles? Era como se o mundo, de repente, tivesse ficado tenso demais, carregado de ameaças. Ela precisava encontrar Carlos. Sabia que tinha que agir, mas tudo o que via eram sombras fugindo da explosão, partículas de fumaça e gritos ensurdecedores. Marcos, para onde, por favor? Ela perguntou, a voz tensa, quase um sussurro. O policial, ofegante, olhou ao redor e então ergueu a mão, indicando uma saída. Vamos! Temos que ir! No caminho, Dona Lúcia não conseguia deixar de pensar na revelação sobre Carlos. A verdade que parecia tão próxima, mas ainda pairava nas sombras. E o que aquele homem realmente queria? Com o coração acelerado, ela sentiu uma onda de raiva e confusão. Precisamos resgatar Carlos. Ele pode estar em perigo! Gritou, os olhos ardendo de determinação. Mas, ao mesmo tempo, um medo também crescia dentro dela. E se Clara estivesse certa? E se Carlos estivesse envolvido em algo que ela não compreendia? Enquanto corriam, o coração batendo com força, eles entraram num beco escuro. Olhando para trás, Dona Lúcia viu Clara e o policial com um olhar tenso. O que está acontecendo, Clara? Questionou seu tom entre a súplica e a raiva. Dona Lúcia, a voz de Clara estava tremendo. Você precisa saber que Carlos, ele pode não ser só seu filho. Ele é parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que você imagina. As palavras cortaram Dona Lúcia como uma lâmina afiada. O que aquilo significava? Um nó se formou em sua garganta. Você está dizendo que Carlos não é meu filho? O ar parecia ter desaparecido. Não foi assim que quis dizer, mas você precisa entender. A vida dele está em jogo. Se eles descobrirem. E antes que ela pudesse concluir, o estrondo ecoou e a porta do beco se abriu com um golpe. Homens em uniformes escuros emergiram. As armas em punho! Parem! O que vocês estão fazendo aqui? A adrenalina disparou e no meio de toda aquela confusão, Dona Lúcia teve uma revelação chocante. A resposta que buscava, a conexão entre tudo, estava à sua frente. O olhar dela foi puxado para a van, onde aos poucos a verdade emergia das chamas que a consumiam. A maré de emoção estava prestes a se transformar em uma onda avassaladora. O que mais estava em jogo? E quem realmente era Carlos? A dúvida e o medo a arrastaram para um mar de perguntas. E no centro desse furacão, um pensamento aterrador a atingiu. Que segredos ela estava prestes a descobrir sobre sua própria vida? Dona Lúcia olhou para o caos ao seu redor. O barulho ensurdecedor das sirenes e o pânico das pessoas, seu coração disparando como se quisesse sair do peito. O policial estava à sua frente, a voz firme, mas a confusão a envolvia como um manto pesado. Ela precisava de respostas, e o olhar de Carlos, perdido e angustiado, a consumia. Dona Lúcia, temos que ir! A segurança dele depende disso! O policial gritou. O braço dele agarrava seu pulso, mas ela estava paralisada. Ele é meu filho! Preciso salvá-lo! Mas e a verdade, Lúcia? Você não pode simplesmente ignorar. Clara, a mulher de cabelos azuis, interveio, a desconfiança em sua voz. Carlos precisa saber quem ele realmente é.
tudo o que ele é, tudo o que ele pode ser. As palavras dela atingiram como um golpe. A verdade que ela temia tanto aplacava os ecos de um amor de mãe, e Dona Lúcia, dilacerada, olhou para o beco escuro. Carlos estava preso em uma situação que ela não compreendia. Com um impulso, decidiu: precisamos ir atrás dele. Não, esse não é o caminho! Gritou o policial. Mas o impulso de Dona Lúcia era forte. Ela correu, sentindo os olhos de Clara e do policial pesarem sobre ela. Em meio ao caos, a verdade que estava escondida começava a despontar como um sol que iluminava as sombras. Ao virar a esquina, Dona Lúcia viu a van de longe, as portas já abertas como se esperassem por ela. "Carlos!" gritou, tentando atravessar a multidão, se contorcendo entre os corpos. Ela precisava chegar até ele antes que fosse tarde demais. Antes que pudesse dar mais um passo, uma voz familiar ecoou. Era o homem de capuz, o que havia levado Carlos. Ele estava ali novamente, mas agora com o rosto exposto, revelando um semblante familiar. Um choque percorreu Dona Lúcia. Era alguém que ela conhecia bem, mas não via há anos. "Por que você está fazendo isso?" gritou Dona Lúcia, um nó se formando em sua garganta. "Ele é meu filho!" "O que você não entende?" disse o homem. "É que há muito mais em jogo. Carlos é parte de algo que transcende nossa história." O olhar dele era intenso, penetrante. Dona Lúcia sentia que as paredes internas dela desmoronavam. O que ele queria dizer? Era ali, naquele momento, que ela compreendeu. A luta não era apenas por Carlos, mas por toda a verdade que sempre esteve a um passo de seu alcance. Envolta em emoções tumultuadas, ela respirou fundo. "Precisamos resgatar Carlos. A verdade precisa ser revelada." Ela segurou firmemente a mão de Clara e seguiu em frente, determinada. "No momento em que Carlos souber, não há retorno", o policial alertou, a expressão grave. Mas Dona Lúcia apenas respondeu: "Então que seja. Eu prefiro a verdade ao silêncio." Quando chegaram perto da van, Carlos estava lá, a expressão angustiada de um garoto perdido. Mas agora ele voltou a olhar para Dona Lúcia, a esperança acesa em seu olhar. "Mãe, meu filho!" Ela não se conteve, saltou para ele. O abraço os uniu em um momento de alívio, mesmo quando o tempo corria tanto. A decepção, quanto as promessas, pairavam no ar. A revelação estava próxima. Então Clara virou-se para eles. "Carlos, você precisa saber a verdade sobre sua família. A herança não é só dinheiro, é a sua história." E Dona Lúcia sabia que a conversa estava apenas começando. O conteúdo escondido sob o diário agora se revelava em diferentes camadas. As palavras flutuavam como folhas ao vento, mas a única certeza era que os quatro juntos teriam de enfrentar tudo, com o último olhar para o homem de capuz, que agora parecia um conhecido distante. Dona Lúcia sentiu a força de tudo o que estava por vir. Eles tinham apenas um caminho pela frente, uma jornada repleta de segredos e reconciliações. E no meio daquela tempestade emocional, a voz interesse de Dona Lúcia sussurrou: "Será que seriam capazes de aceitar a verdade que mudaria tudo? Juntos, eles enfrentariam o que estava escondido. E ela sabia que a luta pela verdade era a única defesa que restava. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para mostrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Não se esqueça de inundar a secção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs conhecem a importância de apoiar o canal com essas ações.